Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Hoje, no Assunto é Jesus, vamos aprender sobre o amor ensinado pelo Cristo como fundamento para as relações saudáveis. Os relacionamentos, todos eles, né, os afetivos, os românticos, as amizades, os vínculos comunitários, as nossas relações têm um papel muito importante na nossa constituição espiritual, no nosso processo evolutivo. Então, pensar a saúde das relações é pensar uma dimensão enorme da nossa vida e o Cristo nos traz diretrizes de segurança espiritual para isso. Hoje a nossa inspiração é o comando do amor, uma das 21 chaves iniciáticas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que são caminhos seguros para a nossa iniciação espiritual. Este, por exemplo, comando do amor, quer dizer, ter o amor de Jesus por comando da nossa vida, por diretriz nas nossas escolhas, na forma como pensamos, falamos, agimos. Quando buscamos viver segundo esse amor, nos perguntando mesmo, né? O que é amar como Jesus amou nessa escolha que eu farei agora, na forma como eu vou falar com essa pessoa, né? Nos caminhos que eu vou seguir daqui em diante. Muito se revela para nós sobre Deus, sobre as suas benditas leis e sobre a felicidade que tanto nós queremos viver. Você já pode participar do nosso programa com seu ponto de vista, com as suas reflexões e participando da grande corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade. Mande a sua mensagem com seu nome, os nomes dos seus entes queridos por quem vamos orar para o nosso WhatsApp, código 11 99801 1242. E iniciamos o nosso programa com esse brado, a reafirmação da nossa decisão no bem, a nossa decisão por Jesus. Quando o assunto é Jesus, então estamos sempre dispostos, como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Essa disposição no bem, nós vamos renovar agora estudando juntos a Bíblia Sagrada. Vou te apresentar os convidados dessa edição. Sejam bem-vindos. Hoje nós recebemos os pregadores ecumênicos da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a irmã Camila Barbieri, que é também apresentadora do Viver é Melhor, aqui da Boa Vontade TV, e o irmão Pedro Rafael, que responde pelo Ministério Sul da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E nós vamos juntos buscar a iluminação para os nossos corações em 3 versículos do Santo Evangelho segundo Lucas, os versículos 5º, 6º e 7º do capítulo 1º. Nós veremos um trecho bem curtinho da história de um casal já avançado em dias, né, já eram idosos, que sonharam eles por muito tempo com um filho, com a concretização do seu amor dessa forma, né? E nós veremos que, apesar de ser só um trechinho da história deles, né, e depois os detalhes da sequência do que aconteceu nós traremos em seguida, esses versículos, eles nos falam, logo de entrada, da forma como Zacarias e Isabel resolveram viver, né? Mesmo sem as garantias materiais de que todos os seus sonhos seriam alcançados da forma como eles idealizavam. Que casal tem essa garantia? Que todos os seus sonhos serão concretizados da forma como foram sonhados um dia. Muitos sonhos se transformam, muitas conquistas se transformam ao longo do tempo e eles mantiveram profunda fidelidade a Deus, demonstrando a sua maturidade espiritual. Então conheceremos esse breve trecho da imensa e linda vida de Zacarias e Isabel, estudando esses versículos em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35.
Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E ambos eram justos perante Deus, vivendo sem repreensão em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. Esse casal teve também as suas lutas, as suas dificuldades, né? E é importante nós observarmos, né? Nem todos têm o sonho da maternidade e da paternidade, mas aqueles que têm, né, que desejam viver esse amor no reencontro com filhos carnais, né? Hoje nós temos, né, um conhecimento muito mais profundo a respeito desse exercício espiritual da maternidade, da paternidade, que muitas vezes se concretiza pela adoção, outras vezes se concretiza por meios biológicos, mas para quem tem esse sonho, certamente essas pessoas vão se identificar com o que vivia no coração Isabel e Zacarias, ainda mais porque naquela sociedade as mulheres eram julgadas, condenadas, né, se não pudessem ter filhos, né, se houvesse um quadro de esterilidade. Então isso é muito complexo, né? Pensar o tipo de sofrimento que essas pessoas viveram, né? A história deles, neste caso, contemplava até um filho carnal, que foi João Batista, né? Por isso que logo no comecinho do Evangelho a gente já conhece a história deles, e é uma história de profunda fé, profunda confiança em Deus. Agora, o que nos chama a atenção é a forma como o evangelista, Camila, apresenta eles, né? O versículo 6 é impressionante. E ambos eram justos perante Deus, vivendo sem repreensão em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Isso é uma recomendação, né, de alta categoria espiritual. E aí é uma das chaves para a gente pensar um relacionamento, já puxando para o nosso tema do dia. Porque mesmo diante das dificuldades que eles passaram, e isso acontece nas várias formas de relação, na amizade, na familiar, a gente cria expectativas e faz planos, e aí vem uma frustração, e se a gente não souber o que é que sustenta, em quem eu vou nesse momento procurar conforto, o que é que vai me fazer não desistir, a gente se perde. E aqui uma questão importante é que ambos viviam de forma justa, sem repreensão. Porque o relacionamento também é feito pela individualidade. Não era Zacarias era de um jeito e Isabel de outro. Ambos, porque eles cuidaram de si mesmos e isso ajudou que o casal continuasse seguindo em frente. O que é uma lição importante, porque a gente também interfere na forma como o outro conduz a sua vida, e é uma responsabilidade grande, só que a gente não pode abrir mão de cuidar da nossa. Eu não posso falar, eu agi errado porque meu companheiro me obrigou a fazer assim. A gente não pode permitir que isso aconteça. Então, a gente manter a fidelidade aos nossos ideais, aquilo que a gente entende como correto é fundamental diante desses momentos, porque eu tenho que ser responsável por mim, mas eu interfiro no outro. A gente tem que entender, porque fala assim, eu sou infeliz por sua causa, ou eu sou feliz por sua causa. As duas frases podem estar equivocadas, porque o relacionamento é compartilhado. A vida é compartilhada, mas continua sendo cada um também responsável por si. Então, há muitas lições que a gente aprende aqui e que a gente pode trazer para as nossas relações do cotidiano. Isso, e quando a gente lembra disso, a gente não está negando o fato de que é óbvio que a gente se influencia mutuamente. Então, o que a outra pessoa faz tem impacto sobre nós, né? Mas isso não significa que a gente deva colocar na mão da outra pessoa a chave da nossa felicidade, da nossa realização. E aí, irmão Pedro, esse ponto que a irmã Camila trazia, eu acho que é muito importante da gente considerar. Como, para ter relações saudáveis, relacionamentos saudáveis, nós precisamos estar como indivíduos saudáveis espiritualmente. E essa responsabilidade é indelegável, a gente não pode colocar na mão da outra pessoa, né? Então a gente começa a imaginar
Quando a gente vai fazer um atendimento, conversando com as pessoas, tem pessoas que esperam como se fosse um príncipe ou a princesa que vai vir, que vai te salvar, que vai te tirar de uma determinada situação. E na verdade, aquilo que a gente espera, que as pessoas, muitas delas esperam, né, preencher um buraco. E isso só é preenchido no momento que a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, um encontro verdadeiro com Deus. Porque nós somos pessoas inteiras, nós não somos metade. Quando eu começo a entender isso, eu começo a curar dentro de mim as minhas expectativas e não colocar sobre o outro uma carga que aquela outra pessoa não vai dar conta de carregar. Então eu digo assim, fulano tem obrigação, ou fulana tem obrigação de me fazer feliz. Não tem como ser assim. Eu preciso encontrar dentro de mim as forças de felicidade e a partir disso, a partir desse encontro que eu tenho comigo, com Deus, eu, como uma pessoa inteira, eu estou pronto para um relacionamento. A gente viu aqui os dois, aqui irrepreensíveis, diante das leis de Deus. Eles procuravam cumpri-las, tanto um quanto o outro. O que eles estavam preparando é um nascimento, aqui fala de um filho, mas é o nascimento de um grande amor, de uma grande parceria, de uma grande contribuição que um faria com o outro, porque os dois estavam procurando ser inteiros espiritualmente. Os dois estavam na procura de se encontrar, encontrando Deus. E aí o filho vem como uma parte integral que vai abençoar esse casal. Então o filho não vem porque o casal está querendo salvar, ele está querendo fazer algo. Não, ele vem porque é um complemento ainda maior desse amor. E como isso é importante da gente pensar, né? Porque senão a gente joga, inclusive na responsabilidade do filho, que pode não ser o filho carnal, pode ser outra coisa. Pode ser assim, o filho é uma empresa que nós vamos começar juntos. Né? O que nós vamos construir é que a gente vai viajar todo ano juntos. Quer dizer, a gente coloca em coisas que estão fora de nós a salvação, né, das relações. Sendo que se nós não estivermos espiritualmente preenchidos e profundamente conectados com a nossa origem espiritual, primeiro que a gente está sobrecarregando as outras pessoas, né, e tendo expectativas que não são justas, depois que a gente está se condenando a esse vazio. Né? Então vamos para o intervalo aprendendo a nos preencher. Né? Essa é a grande questão do programa de hoje. Né? As relações, os relacionamentos saudáveis dependem da nossa alma saudável. É o que nos ensina a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a nossa segurança espiritual todos os dias. E agora leremos juntos um destaque do artigo Sejamos Sempre Como Namorados, subtítulo A Beleza do Espírito. O artigo está à sua disposição no blog paivaneto.com. Se você namorar e casar só por causa da formosura e do corpo sarado, poderá dar-se mal um dia, pois a fascinação exterior passará como o vento. Contudo, se for unir-se porque tem amor, o encanto físico com o tempo poderá não ser o mesmo. Porém, você amará como amou quando jovem e com maior maturidade. O tempo ensina, só não aprende quem não quer. Senão, que amor é esse? Não terá passado de sentimento falso. Mas, se constituir matrimônio verdadeiramente motivado pelo forte bem-querer, a felicidade crescerá como as árvores seculares, porque o amor será infinito. A beleza é coisa primorosa. O amor, todavia, é muito maior do que tudo isso. Ele estabelece a simpatia. E este é o atrativo que não morre, a graça eterna do Espírito. Nem a morte separa os que se amam, menos quando há suicídio. Lembro-me de um instrutivo canto de Zarur no seu poema Aos Casais Legionários. Abrir aspas. Não é o corpo que atrai, é o espírito que ama. Fechar aspas. E se o espírito ama, pois foi criado à imagem e semelhança de Deus, esse amor é permanente. João Evangelista ensina em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Ao que Zarur assim completa, e nada existe fora desse amor. E então o irmão Paiva conclui, nem o amor dos namorados.
E dessa forma, ele redireciona o nosso coração para o que realmente interessa, né? Às vezes a gente separa as coisas, Camila. A gente pensa, não, o amor romântico é uma coisa, o amor das coisas divinas é outro assunto, né? E essa separação que só existe na nossa cabeça empobrece o amor romântico, o amor que está na amizade, o amor que está no nosso vínculo com as causas que nós abraçamos durante a vida. É o amor espiritual que nos constitui e que aprimora as outras aplicações de amor da nossa vida, né? E a gente poderia até dizer que a gente só vai experimentar de verdade o amor romântico quando a gente sentir o amor de Deus. Ou, na verdade, o amor que a gente tem, compartilha com as pessoas ao longo da vida é o que vai fazer a gente entender, nossa, é assim que se ama. Porque enquanto a gente procura conhecer, é um tipo de sabedoria, de relação. Mas quando você experimenta aquele sentimento, vive, né? Quando você vive, aí tudo fica tão claro de uma forma tão mais simples. E aí a gente vê porque é que é preciso compartilhar. Porque não tem como me amar desse jeito. Eu não vou conseguir... Comigo mesmo, é claro que eu tenho que me respeitar, amar a minha vida, amar a minha história, respeitar a minha autoestima. Tudo isso é fundamental. Mas eu não vou conseguir descobrir tudo isso olhando só para mim. E é por isso que as pessoas são tão importantes na nossa vida, porque é só assim que a gente consegue sentir o amor. E qual que é o novo mandamento de Jesus? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não é só amem a si mesmos, como eu ensinei, como eu os amo, mas é uns aos outros. Então, da gente entender do quanto a gente deve valorizar essas relações e não esvaziá-las. E isso é um grande risco, porque hoje se desacredita muito das relações. Sim. Basta a gente ver uma tendência mundial na redução de casamentos, na redução de pessoas que têm filhos, porque dá trabalho demais, cuidar das pessoas, educar dá muito trabalho, dá trabalho mesmo. Mas isso justifica a gente parar de ter filhos e não gerar vida, porque a gente está perdendo a esperança no futuro, ou as pessoas não merecem confiança. Tudo isso é a gente limitar o amor ao que ele não é. Assim, isso não é amor. É o que as pessoas, quando alguém machuca alguém, não é porque o amor machuca. É ainda a tentativa de amar de verdade, direito, que faz machucar. E não o amor em si, né? E então que a gente consiga separar o que precisa ser separado. Que é o amor humano, ainda crescente, do amor divino. Agora, o amor divino tem que estar em todas as relações, porque tudo é divino, no fim das contas. Isso, não, mas eu achei esse raciocínio muito importante, porque quando nós nos decepcionamos uns com os outros, muitas vezes a gente solta essas pérolas, né? Não acredito mais no amor. No amor, né? exatamente. E não é sobre o amor que a gente está falando, a gente está falando das nossas imperfeições. Geralmente, o que a gente está querendo dizer, irmão Pedro Rafael, é: nossa, eu me frustrei, eu não esperava isso dessa pessoa, ou eu estou decepcionada com a minha atitude. E aí, como a gente não consegue nomear isso com clareza, né, a gente acaba fazendo essas afirmações e até tentando se proteger, se afastando do amor, sendo que a proteção real é nos aproximarmos do amor, mas o amor divino. E se de repente alguém está perguntando, mas o que é o amor divino? Então eu vou aproveitar a carona antes do seu comentário do que a Camila estava dizendo, né? É o como eu vos amei. O amor divino é a forma como Jesus nos amou. É esse perdão, é essa paciência, é esse cuidado com as nossas qualidades reais, né? Esse é o amor, né, que vem transformando as nossas almas e nos lembrando que nós somos todos de Deus, né? É tão bonito a gente ver esse amor sendo manifestado aqui na palavra do irmão Paiva, porque você vai ver que o amor, ele pode ser muito mais do que aquilo que às vezes as pessoas ponderam. Realmente, tem pessoas que ela vai se decepcionar e fala, não acredito mais, porque ela coloca a carga no outro, idealiza uma coisa na cabeça dela e quer que a pessoa entre dentro daquele ideal, que a pessoa não vai conseguir, ela vai se frustrar. Todo mundo erra em algum momento na vida, e o amor verdadeiro faz você dar sempre o próximo passo, que é de reconstrução, que é de ajuda e de auxílio. Quando o amor da gente parece uma montanha-russa, que é assim, eu amo mais meu amigo do que o meu vizinho, eu amo mais meu filho do que a minha mãe, e assim vai. E a gente ainda não alcançou todo o potencial que o amor pode oferecer. O amor romântico, ele é maravilhoso na vida das pessoas, se elas conseguirem entender que a outra pessoa não é propriedade dela.
e que o amor pode ser disponibilizado na sua inteireza sem ter medo de se machucar. O irmão Paiva Neto ele nos ensina que o amor que se dá nunca se perde. Então, quanto mais você ama, mais você se protege. Quanto mais você doa desse amor, mais você abençoa a sua vida. Se a outra pessoa souber recebê-lo, muito bem. Se ela não souber, você deu o seu melhor. Você fez o que era preciso fazer para as pessoas e para os relacionamentos que você mantém na sua vida. Pode ser de paternidade, de amizade, de tudo. Você é a pessoa que doa amor. E isso vai te proteger e vai te abençoar sempre. Isso. É claro que a gente gosta de receber as demonstrações de afeto, mas o amor que a gente sente é o amor que é nosso, é o amor que está dentro da gente, né? E a gente vai associando isso, né, às pessoas com as quais a gente tem afinidade, ok? Mas Jesus está nos chamando a perceber isso, né? Que essa potência, essa capacidade de cuidar, de ter atenção, de estabelecer vínculo, na verdade ela é nossa. E aí quando a gente compartilha dessa forma respeitosa, Camila, a gente vai descobrindo outros aspectos da nossa vida, das nossas relações, né? Vai descobrindo outras formas até de aprender e de crescer junto, né? E Jesus nos convoca, durante esse caminho, nós despertarmos nas pessoas essa capacidade também que é delas. Porque é isso, eu não vou obrigar você a ser uma pessoa doce, meiga. O que é seu, mas cada um eu sou é o que é. O que eu desperto nas pessoas. E a gente tem que pensar sobre isso, porque não é só material, é espiritual. Porque não é porque pode falar assim, a relação não estava boa, terminamos, e isso acontece. As relações não precisam ser eternas para falar que são bem-sucedidas. Às vezes acontece, termina, mas o espírito continua marcado. O que eu despertei naquela pessoa, mesmo que eu tenha materialmente, socialmente saído da vida dela, espiritualmente nós continuamos interferindo na trajetória uns dos outros. Então, acho que a gente passe pela vida das pessoas fazendo com que elas se sintam pior do que elas já se sentiam. Como Pedro Rafael falava, eu ofereci o que eu podia. E muitas vezes a gente vê os relacionamentos das pessoas falando assim, eu ofereci tudo que eu tinha de melhor e a pessoa jogou fora, não valorizou. Ótimo que pelo menos você saiu dessa relação com essa consciência tranquila. Eu falei, eu fiz o que eu podia. Porque o contrário é dificílimo, inclusive, conviver com a coisa, nossa, eu desperdicei, eu perdi aquela oportunidade, como é que eu volto, né? Pelo menos nesse caso, a gente está saindo com a consciência limpa. Com a consciência limpa. É claro que dói. Claro. Dói, porque ninguém gosta de se sentir assim, porque você confia o seu coração, você faz sonhos, tudo isso. Mas que a gente procure estabelecer relações dessa forma, para que nós, individualmente, continuemos com a consciência tranquila. Porque carregar culpa não é bom também, né? Então, que a gente consiga agir da melhor forma, despertando nos outros o amor que há neles. E se não for possível que assim seja, que a gente pelo menos saia dessa relação, porque nem sempre as relações são saudáveis. E aí a gente precisa estabelecer limites, mas que a gente saia dessa relação melhor, tanto a gente quanto o outro, né? E esse é o caminho que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos convoca, a nós melhorarmos, para que a gente também compartilhe com a pessoa. Não é aquele metade, dois inteiros que somam. E aí dois vão se tornando outros, né, nas forças que são somadas. Então, é a gente olhar para o relacionamento procurando o que tem de bom nele, mas construindo o que ele pode ser de bom, né? É verdade. E eu até queria aproveitar essa deixa e um ponto que o irmão Pedro Rafael tinha trazido, irmão Pedro, sobre a gente errar, né? Eu penso que nas relações familiares, românticas, ali a gente vai conhecer, se não tudo, a maior parte da pessoa. Então a gente vai conhecer o melhor, mas também vai conhecer a parte que não é tão boa assim. E a pessoa vai conhecer da gente também, né? Então é um processo também, né? Talvez sejam essas as relações, essas de maior familiaridade, né? Ou do casal ou da família, em que a gente tem uma oportunidade maior de crescer. E às vezes dessas pessoas a gente desiste primeiro, né? Então, pensar sobre isso, né? Sobre como nós precisamos realmente nos fortalecer nessa paciência, nesse diálogo, né? Nessa capacidade de construir pontes entre nós, a começar, eu sei que é uma pergunta muito grande, a gente vai falar sobre isso nos outros blocos também, mas eu queria que a gente começasse falando sobre
quando a gente erra, porque a gente falou sobre, então sair de um momento de conflito, seja como casal ou não mais como casal, mas a minha consciência está tranquila. Mas às vezes não é, fiz o que pude, mas às vezes não é o caso. Às vezes a gente olha e fala, nossa, fiz o que não devia. Eu não devia ter tratado a pessoa desse jeito, eu podia ter resolvido de outra forma, eu me deixei levar por essa ou aquela situação. E em Jesus, nenhum de nós é caso perdido. Então eu penso que para falar de relações saudáveis, a gente precisa falar sobre esse ponto. Sobre o que a gente faz então? Porque o Cristo não quer que a gente se enterre em vida, Ele quer que a gente progrida espiritualmente. A gente falou, né, da questão da culpa. Então, peraí, primeiro eu preciso entender que às vezes as pessoas ficam procurando um culpado e às vezes até se culpam. Eu preciso entender que existe responsabilidade. Então, a responsabilidade, se for minha, eu tenho que ter a humildade de pedir perdão e fazer uma construção. Eu não estou falando aqui agora de um relacionamento tóxico, nem de agressão e nem nada desse nível. A gente está falando de erros comuns que as pessoas cometem, porque como seres humanos, às vezes a gente foi criado de formas diferentes, a gente teve vivências diferentes que faz com que tenhamos atitudes que a outra pessoa não aprova, ou que não foi legal para aquele momento. É importante reconhecer, é importante que a gente tanto ofereça para a pessoa a oportunidade dela recomeçar, mas também nós, né, quando erramos, temos humildade de pedir desculpa, de pedir perdão e de querer mudar e de querer renovar. E é importante essa diferenciação, porque nos casos de agressões, né, nesses contextos de violência, o rumo é buscar o auxílio e as providências para que as pessoas que estão sendo vítimas não continuem sob essa situação tão adoecedora, né? Mas esse ponto que o irmão Pedro trazia é muito importante, nós vamos falar sobre ele nos próximos blocos, que é, muitas vezes, o nosso orgulho foi ferido, ou a nossa idealização sobre o que seria o relacionamento foi ferida, a gente tinha uma ideia sobre como ia ser esse convívio, ou a gente mudou, isso acontece, né? Sim. Muitas vezes os casais se formaram numa etapa da vida e depois a vida se transforma, as pessoas mudam e não houve um alinhamento dessas novas expectativas, desses novos sentimentos, desse jeito de se comportar. Às vezes não houve um espaço constituído, porque o irmão Pedro falava sobre o jeito que a gente foi educado. Às vezes a gente não foi educado de um jeito que a gente consegue falar dos nossos sentimentos, que a gente consegue expor quando a outra pessoa fez uma coisa que nos decepciona, ou que a gente consegue ouvir quando nós é que estamos sendo convidados a nos transformar, né? E aí dá trabalho, como você falava, Camila, não dá muito trabalho isso aqui, melhor não tem jeito, né? Era para ser simples. Era mesmo para ser simples? A gente é super simples, a gente está super resolvido. Ou nós somos pessoas complexas, né? E queremos a compreensão dos outros. Será que aqueles que nos amam e que nós amamos também não merecem a consideração desse cuidado e dessa paciência? Será que nós não estamos fugindo dessa oportunidade de estabelecer as relações saudáveis que o amor que Jesus nos apresenta é capaz de nos ajudar a construir? Estamos falando sobre, a partir do amor de Jesus, estabelecer relacionamentos saudáveis. E aí chegaram perguntas muito importantes. A primeira, Camila, é de uma pessoa que preferiu não se identificar. E ela diz assim: a mulher que é espancada pelo companheiro, isso faz parte da lei da reencarnação? Quer dizer, essa pessoa precisa se sujeitar a essa condição de sofrimento? De forma alguma. E a gente recorre ao Santo Evangelho de Jesus, inclusive para lembrar sobre isso, porque é uma passagem que Jesus impede, pelo argumento, sem alimentar o conflito, que uma mulher seja apedrejada, num contexto em que a sociedade estava de acordo com aquilo. Então, mesmo quando a violência era aceitável, Jesus não permitiu que ela fosse apedrejada, porque aquilo não ia fazer com que ela mudasse o comportamento dela. Quando a gente vem à Terra, ninguém vem com o compromisso de fazer mal a ninguém. A gente vem para melhorar em espírito, pelas experiências da matéria. Agredir alguém não é algo que está na agenda espiritual de ninguém. Portanto, se submeter à violência, muito menos. É claro que a vida humana, infelizmente, ainda é marcada por muitos episódios de violência, sim, de todos os tipos. E a forma como a gente lida com eles e o que a gente aprende com eles, isso entra na nossa história espiritual. Mas a gente não precisa aceitar essa violência para evoluir espiritualmente. Quando isso acontece, inclusive, dentro de um compromisso, de um relacionamento, a gente, inclusive, alerta que essa pessoa que agrediu,
rompeu com os compromissos. Ali, naquele momento da agressão, é que o relacionamento foi colocado a perder. Porque o primeiro princípio, o irmão Paiva destaca muito isso nos textos sobre amor, é o respeito. Então, a violência não é uma manifestação de amor. Jamais. Aceitar a violência não é uma manifestação de amor. Pedir ajuda e denunciar não é colocar o compromisso a perder, porque ele já foi colocado em situação de risco quando essa pessoa foi agredida, e a gente não evolui se submetendo à violência. A gente melhora fazendo escolhas que sejam boas para a gente e para os outros. É claro que ninguém é perfeito, mas a gente não há justificativa para a violência. Mesmo quando a sociedade permitia, Jesus foi contra. Então nós também precisamos nos posicionar e lutar pela vida, até porque essa mulher tem um compromisso, em primeiro lugar, de proteger a própria vida. E se ela se submete à violência, infelizmente, muitas vezes ela perde. Os casos de feminicídio no Brasil aumentam assustadoramente. Sim. Não é uma brincadeira. Então, não, nós não precisamos, ninguém deve se submeter à violência de qualquer tipo em nome de evolução espiritual. Sim. E aí buscar ajuda, né? Ajuda psicológica, ajuda jurídica, né? Buscar, hoje nós temos muitas oportunidades, inclusive, de denúncia, né? O 180 é um serviço especializado nesse acolhimento, né? Isso é, inclusive, um gesto de responsabilidade espiritual, né? Então, quando a gente fala em espiritualidade, a gente fala em coragem. Eu gosto muito quando o irmão Paiva escreve sobre isso. Ele fala, não tem um momento da história de Jesus de covardia, nada. O Cristo sempre se posicionou pela coragem. Não quer dizer vingança, não quer dizer linchamento público, não é isso. Mas a gente precisa se posicionar para que as providências sejam tomadas, para aquela violência ser interrompida, né? Há uma outra pergunta muito interessante que nos chegou, irmão Pedro Rafael, é do irmão Luiz Carlos Duarte, de Santos, São Paulo. Ele, falando do tema de hoje, ele tem uma curiosidade em relação ao tema da alma gêmea, né? Ele pergunta se ao longo da eternidade nós sempre reencarnamos próximos dessa alma gêmea, desse espírito com o qual a gente tem uma profundidade, né, de conexão, de afinidade maior, ou se esse amor acaba sendo dedicado a vários espíritos. É uma pergunta bem abrangente, queria suas considerações iniciais sobre o tema. É bem abrangente, a gente vai perceber que no transcurso que agora, né, atual, que o planeta se encontra, muitas vezes pode ser que a gente não encontre ali naquela reencarnação a alma gêmea. O que a gente pode trabalhar, e a gente deve trabalhar muito, é entender o amor que existe no nosso coração e como que a gente pode disponibilizar esse amor para todas as pessoas. E a questão da alma gêmea não é só um ponto só de romantismo, porque você pode ser alma gêmea ali, ter afinidades, né, mais afloradas com algum familiar, com algum amigo, com os pais e assim por diante. O que a gente deve muito se preocupar nessa encarnação é nesse melhoramento nosso para chegar nesse ponto de esse encontro acontecer e ele ser duradouro e ele ser benéfico, né, tanto para a pessoa quanto para nós, porque nós estamos procurando a evolução espiritual e a construção de nós mesmos. Esse ponto é tão importante da gente considerar, né? Inclusive porque na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nós não temos uma compreensão de que, até o irmão Pedro lembrava isso mais cedo, de que nós sejamos metades caminhando separadas pelo mundo, cujo destino é se conectar e aí estaremos completos, né? No nosso entendimento, cada espírito foi criado por Deus e cumpriu uma trajetória de evolução desde o seu princípio vital, da sua energia vital mais elementar, até ir se aprimorando e chegar à consciência do ser espiritual. Então não tem, nesse sentido, de uma alma gêmea, que é uma metade da gente perdida por aí, a gente não acredita nisso, né? A gente entende que a criação divina, ela é uma criação de completude, de preenchimento profundo. Agora, quando a gente usa alma gêmea, como o irmão Pedro lembrava, né, para fazer referência às profundas afinidades, gente, quantas vezes, né, a gente até ouve falando assim, eu acho que esse meu irmão aqui é minha alma gêmea, né? Ou a minha mãe, ou esse meu amigo, parece que a gente, né, tem uma conexão muito profunda. Isso também expande, Camila, o nosso entendimento sobre o amor. Sim.
e a profundidade que o amor pode ter, né? Porque às vezes, socialmente, a gente coloca no amor romântico quase que assim, quase que um terrorismo, né? Ele tem que nos realizar em todas as dimensões da nossa vida, mas ele não tem que isso, né? A gente é que tem que se realizar em todas as dimensões da nossa vida. E a gente até, se for pensar, uma gêmea que me realize, que me completa, é o sinônimo de amor profundo. Na verdade, o amor divino é tão amplo que ele não pode ser reduzido apenas à manifestação amorosa, do romance, do relacionamento amoroso. Porque se é alguém com quem a gente tem profundo vínculo e a gente ama essa pessoa dessa forma tão sincera, de se preocupar tanto, a gente vai caminhar junto das formas como a vida for se apresentando. Até porque a gente respeita o livre-arbítrio. Quem ama não obriga ninguém a ficar com ninguém. Isso. Então, essa coisa de se eu não estiver casada com a minha alma gêmea, não estarei feliz. A gente tem que entender, na verdade, que quanto mais a gente aprende a amar, mais livres nós somos. E as pessoas vão junto com a gente porque querem estar lá. Nada mais forte do que um amor escolhido. Não assim, eu me apaixonei pela pessoa. Mas Zacarias e Isabel, eles se apaixonaram. Mas depois de tantas lutas, eles estavam juntos porque eles escolheram continuar ali. A beleza do corpo passou, a gente leu o texto do irmão Paiva, se a gente dependesse disso para continuar casado, né? A beleza passa, a beleza nos conceitos materiais. Sim. A gente escolhe continuar junto. As lutas é escolha no amor, que é importante que seja reafirmada. Isso sim é forte. Sim. Porque pode ser uma pessoa que eu tenho muito vínculo, mas a gente magoa a pessoa. Como Pedro Rafael falava, tem que ser bom, os dois têm que fazer bem um para o outro. E não é assim tão simples. Então a gente tem que procurar entender o amor divino nas muitas manifestações que Jesus permite que a gente viva. Né? E enquanto você falava, o irmão Pedro também estava me lembrando que muitas vezes, né, os relatos espirituais mostram, o irmão Pedro Rafael acho que quer falar, que essa conexão profunda, né, um ou mais espíritos com os quais a gente tem essa conexão, que a gente poderia dizer, meu Deus, é uma alma gêmea, sente como eu sinto. Às vezes esse espírito está no mundo espiritual, inclusive. Nessa encarnação está lá como anjo da guarda, está nos ajudando, está nos seguindo protegendo. A própria trajetória. Exatamente. Ia dizer alguma coisa, irmão Pedro? Sim, na cerimônia de casamento da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que inclusive você que está acompanhando pode falar com o pregador, com a pregadora para fazer a sua cerimônia de casamento na religião divina, a gente tem 2 poemas que são escolhidos pelos casais, tanto o poema Alma Gêmea quanto aos casais legionários. No poema Alma Gêmea é uma interpretação magistral da palavra do Públio Lentulus, que ele fala alma gêmea de minha alma, é muito bonito e é um poema que emociona muito os casais. E a gente está falando da promoção do amor que a gente vai construir pela escolha que a gente fez de estar junto, não porque aquela pessoa foi escolhida pelas estrelas, mas porque você escolheu e vai lutar pelaquela relação e pela ampliação do amor dentro dessa relação. Isso é tão importante, porque isso traz pra gente a responsabilidade, e não pro destino, né? Ah, não deu certo porque não era o destino, porque não era isso, não era aquilo. E que aí a gente fica com uma relação muito misteriosa com a nossa vida, que não é a relação que Jesus nos ensina a ter, né? O Cristo nos traz o conhecimento até mesmo do futuro. O Cristo nos oferta a sabedoria da profecia. Inclusive, né, 12 de junho é uma data celebrada por muitos motivos, né? No Brasil, inclusive, Dia dos Namorados, né? Eu me lembro sempre do aniversário da Anne Frank, tão querida, tão lutadora, né, que nasceu nesse dia. E em 12 de junho de 1991, olha que interessante, gente, na pregação da série radiofônica O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração, o irmão Paiva nos trouxe essa revelação, olha, está aqui no livro Somos Todos Profetas. Aqui no Assunto é Jesus, a gente é muito fã desse livro. Quem assiste ao programa já sabe, chega na sua casa pelo clubeculturadepaz.com.br. Então, na página 149, ele escreve: durante a popular série radiofônica O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração, em 12 de junho de 1991, expliquei que a profecia não é uma loteria, muito menos um jogo de azar ou uma brincadeira. Se alguém quiser saber o que vai se dar, sem curiosidades levianas ou mórbidas, deve entrar na vibração do dia do Senhor para entender o que está sendo revelado. Perceberá que se trata do relato de Deus antecipado quanto ao que há de ocorrer conosco.
A profecia é o resultado da lei divina aplicada à humanidade. É a história em marcha. Nós somos os atores, mas não de uma coisa fictícia, pois nós é que construímos as nossas existências dentro das determinações sublimes. Então, se nós queremos ter relacionamentos saudáveis, Camila, nós precisamos conhecer a profecia. Nós precisamos conhecer essa sabedoria da lei divina aplicada à nossa vida. E isso traz uma responsabilidade muito grande, porque se muitas vezes os relacionamentos têm dificuldades porque a gente fala do outro, aqui a gente tem que olhar primeiro para o que a gente faz, para as nossas escolhas, e como as escolhas ou a falta de escolha, que também não deixa de ser uma forma de escolher, como isso vai gerar consequências e resultados. Então, a gente assume responsabilidade sobre a nossa vida. E isso também muda a postura da gente não terceirizar tanto as culpas quanto as escolhas. Se a gente permite que alguém escolha o rumo da nossa vida, não é uma relação saudável, por exemplo. Nem com a gente mesmo, porque nós estamos fragilizados diante dessa responsabilidade. Então, que a gente olhe para todas as escolhas que a gente faz, eu estou profetizando o meu destino. O somos todos profetas já é uma grande reflexão. Nós é que estamos determinando muitas coisas. Mas eu fiz tudo certo e a pessoa reagiu errado. Acontece também, porque é a interação entre as pessoas. Mas nós continuaremos fazendo o nosso destino. A pessoa vai fazer o dela. Isso. Ela está construindo aquele tipo de história para ela. A gente não precisa ir junto, a gente não precisa se afundar junto com ninguém. A gente pode tentar melhorar e tentar levar a pessoa junto. Mas ela tem escolha. Ela tem escolha. E a gente tem que respeitar isso, inclusive, né? É verdade. Porque Jesus respeita. Ele sabe tudo, irmão Pedro Rafael, e nos respeita. Só que a diferença é que ele nos oferece esse tudo para que a gente possa crescer também. Quando o irmão Paiva Neto está falando que a profecia é a história, a gente tem que compreender que a profecia serve para a gente antecipar os acontecimentos que Deus está nos avisando. Olha, se você caminhar por aqui, esse é o resultado. Porque a profecia, ela traz para a gente os aspectos ruins das escolhas e os aspectos bons dessas mesmas escolhas. Porque a gente não só erra, a gente também acerta. E a profecia nos beneficia nisso tudo. É tão importante isso para nós, a gente conhecer um pouco mais das escrituras, entender melhor o funcionamento da nossa própria vida, para que aí sim, de uma forma bem inteira, bem harmoniosa, a gente consiga beneficiar a pessoa que está conosco, fazer com que ela cresça e se desenvolva, e entendendo que aquela pessoa erra, que aquela pessoa ela não é o ideal que eu criei na minha cabeça, que aquela pessoa é quem Deus colocou ao meu lado, para que eu também possa crescer com a paciência, para que eu também possa crescer com o ensino, porque muitas vezes a gente ensinando, a gente ajudando a outra pessoa, a gente também cresce. Acho que um complemento, aí sim no sentido de alma gêmea, esse complemento que é feito pelas interações que a gente faz com as pessoas é tão maravilhoso, porque cada pessoa é única e aquela pessoa vai te passar coisas que nenhuma outra no mundo vai passar. Então a gente começa a refletir nessa pessoa o divino amor de Jesus. Você vai enxergar Jesus lá dentro dela. É por isso que é indispensável que a gente cuide da nossa espiritualidade, da nossa relação com Deus. A gente começou o programa falando sobre isso. Se o nosso espírito estiver fragilizado, a gente não vai conseguir construir uma relação saudável. Agora, a partir dessa integração espiritual, a gente consegue atravessar mesmo os piores dias, mesmo as maiores dificuldades.